com uma unidade de medida. Então, podem sublinhar essa primeira página. Usamos os números para representar quantas vezes a unidade cabe no comprimento que queremos medir. Existem muitas maneiras de medir. Para medir o comprimento de uma parede, por exemplo, podemos usar o palmo ou o pé. Então, um palmo tem o quê? Pode ser usado como medida, né? Como metro. O pé também pode ser usado para medir o metro. Filho, vamos separar o barbante para pendurar na parede? Como você mediu o comprimento da parede? Aí o menininho respondeu que mediu com o quê? Ele mediu com o pé, né? Então, ele respondeu que mediu com o pé. Aí, gente, para de digitar no chat, por favor. Eu estou gravando a aula sim, tá? Está aí, ó, gravando. Vocês estão mais preocupados em escrever no chat do que o que eu estou falando. Aí eu vou falar assim, sublinha. Aí agora começa, onde? Que página? Onde tá? Eu não sei. O que é para fazer? Não entendi. Não se preocupem em ficar digitando no chat, tá bom? A parte de gravar a aula para enviar, eu é que tenho que fazer. Então, não fiquem digitando no chat. Oi, tia tá gravando? Tia não tá gravando, tia tá gravando, tia não tá gravando. E enquanto isso, eu tô dando conteúdo. Enquanto isso, eu estou lendo, eu estou explicando. E aí tá escrevendo, tia não tá gravando, tia não tá gravando, tia tem que gravar. E eu dando conteúdo. E a aula gravando. Tá gravando aí agora o que eu estou falando, ó. Não escrevam no chat. Não se preocupem com o chat. Certo? Ok? Posso continuar? Posso? Então, bora lá. Esqueçam o chat. Aí, gente, o pai chamou o filho para medir a parede. Eles iriam colocar um barbante na parede. E aí, o pai perguntou se o filho já tinha medido. E ele falou que já. Aí perguntou como. Ele falou que tinha medido com os pés. E deu 50 pés. No caso, ele deu 50 passos, né? A parede que ele precisava medir. Aí vamos virar para a gente entender um pouquinho sobre isso aí. Usando esse tipo, depois lá no número 1, ó, você acha que se o pai usar o próprio pé para medir o barbante, vai encontrar a mesma medida que o filho? Amanda, se o pai for medir usando os pés, eles vão encontrar a mesma medida, Amanda? Não, porque o pé do papai é muito grande e do filho é muito pequeno. Muito bem, então não. Por isso, gente, que o palmo da mão pode ser usado para medir? Pode. O pé pode ser usado? Pode. Porém, são medidas relativas, né? Não são medidas exatas. Por quê? Nesse caso aqui da parede, o pé do pai é muito maior do que talvez o pé do filho, né? Então, às vezes, por exemplo, se o pé do filho deu 50 pés, o do pai pode dar 20, pode dar metade, 25. Então, a gente não sabe ao certo essa medida. Então, por isso, a gente chama isso de medidas não exatas, tá? Não exatas é quando eu uso alguma coisa que vai variar na medição. Por exemplo, se eu medir alguma coisa com o meu palmo, pode ser que vai dar 10 palmos. Se eu pedir para você, criança, fazer a mesma medida que eu fiz, o meu deu 10. O seu pode dar o quê? 20, pode dar 30. Por quê? Porque a sua mão é bem menor que a minha. Então, medidas assim são chamadas de medidas não convencionais. Ou seja, elas podem não ser exatas, tá bom? Então, você acha que se o pai usar o próprio pé para medir o barbante, vai encontrar a mesma medida que o filho? Não. Eles não encontrarão a mesma medida, pois o pé do pai é bem maior que o pé da criança. Número 2. E se eles usassem seus próprios palmos para medir o comprimento da parede? Agora falando do palmo, da mão. Você acha que eles obteriam a mesma medida? Também não, porque o palmo também do pai é maior que o palmo do filho, né?
Então, vocês acham que eles encontrariam a mesma medida? Não. Coloca aí, não, pois o palmo do papai também é maior que o palmo da criança, tá bom? Próximo, continuando aí agora o texto. Usando esse tipo de medida, podemos encontrar comprimentos diferentes. Para obter medidas iguais, precisamos usar unidades de medidas que não mudem de uma pessoa para outra. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. As medidas como palmo, pé, passos, que também às vezes as pessoas usam para medir usando os passos, né? Os pés mesmo, são chamados de medidas não convencionais, porque eles variam de uma pessoa para outra. Então, varia com o tamanho do pé, varia com o tamanho do sapato, varia com o tamanho da palma da mão. Então, são medidas não convencionais. Então, por isso que para medir comprimento, a gente tem que usar sempre régua, trena, fita métrica, porque isso aí não vai alterar, tá? Usando esses métodos, esse tipo de medida jamais vai dar alteração. Por quê? Porque são métodos convencionais. Então, sublinhem aí, gente, essa parte. Peguem o seu lápis e sublinhem aí. Para obter medidas iguais. Sublinhem aí todo este parágrafo, tá? Para obter medidas iguais, precisamos usar unidades de medidas que não mudem, né? Que não alterem de uma pessoa para outra. Próximo, metro e centímetro. Para medir comprimentos, podemos usar uma régua, né? Todo estudante tem uma régua. Geralmente é usada aquela régua de 30 centímetros, né? Então, ela pode ser usada para medir o quê? Centímetros. Existem réguas de vários tamanhos e modelos. A do estudante é aquela que tem 30 centímetros, tem também uma de 60, que é bem grande, mas a mais comum é a de 30 para vocês, alunos. Porém, existem N tamanhos de réguas, né? Como disse aqui no livro. Modelos e tamanhos. A régua também pode ser usada quando precisamos desenhar linhas retas. Aí aqui nós temos o exemplo de uma régua de 15 centímetros. Então, tem de 15, de 30, de 60 e por aí vai. O centímetro, sublinha isso aí, ó. O centímetro é um exemplo de unidade padronizada que usamos para medir comprimento. Para indicar essa unidade de medida, usamos o símbolo cm, que é a abreviação de centímetro, tá? Podem sublinhar isso aí, o centímetro até cm. Sublinharam? Sim? Próximo. Para medir o comprimento de um objeto com uma régua, precisamos posicionar a marca indicada pelo número 0 no início do objeto e observar quantos centímetros ele tem. Então, se você vai desenhar lá, por exemplo, se eu te falo assim, desenhe uma linha reta que tenha como medida 10 centímetros. Então, você vai posicionar a régua na folha, vai começar do 0 e vai riscar até chegar no 10, né? Aí você terá 10 centímetros exatos. Então, quando a gente for desenhar o centímetro, a gente posiciona sempre no número 0 e depois começa a riscar, tá bom? Para medir comprimentos maiores, nem sempre o centímetro é uma boa escolha. Gente, centímetro é usado para coisa pequena, né? Para pouca coisa. Quando eu preciso medir uma coisa maior, igual o tamanho de um quadro, o tamanho de uma parede, o tamanho de uma mesa, o tamanho de uma forma, o tamanho de um guarda-roupa, aí eu já uso metro, porque metro é maior, né? Neste caso, usamos o metro. O símbolo M representa metro. Então, você pode sublinhar isso aí, ó. Para medir comprimentos maiores, até lá no final, onde está escrito metro. Para medir comprimentos maiores,
você ter uma ideia do tamanho dessa unidade de medida, saiba que muitas janelas têm 1 metro de altura e as crianças com 7 anos de idade, em geral, medem um pouco mais de 1 metro. Isso aqui é um exemplo. Aí, eu quero que você vá lá agora para o Você Sabia. Para esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse quadro aqui embaixo. Foi? Você sabia? A palavra metro tem origem no grego metron, que significa o que mede. O metro começou a ser usado na França para organizar as diferentes unidades de medida. Antes disso, cada povo usava uma unidade diferente, o que causava muita confusão. Então, gente, o metro, o centímetro, eles começaram a serem usados justamente para que não houvesse confusão nas medidas. Porque, como foi falado aqui para vocês, se cada um for, por exemplo, você vai reformar e precisa medir uma parede para comprar material para essa reforma. Se você chegar e medir com o seu pé, você vai achar, por exemplo, 10 metros nessa parede. Aí, quando o pedreiro chega para medir, ele mede. O dele vai dar 20. Por quê? Porque o tamanho do que foi usado para medir pode oscilar, pode ser diferente. Então, por isso que é sempre importante usar régua, fita métrica, trena. Essas são as medidas, o jeito mais convencional de se medir. Mas eu vou passar tudo isso com mais exemplos para vocês no caderno, tá? O livro trouxe bem pouco exemplo, o livro praticamente só falou da régua. Mas, no caderno, eu vou falar de todos os instrumentos de medida, tá bom? Nas atividades a seguir, você vai trabalhar com unidades de comprimento e outras medidas. Número 1. Em cada situação, marque o instrumento de medida que será usado. Letra A. O que elas vão usar para medir a quantidade de açúcar? Henrique Freitas. Elas estão fazendo uma receita aí de alguma coisa. Para medir o açúcar que vai na receita, elas vão usar a xícara, elas vão usar o termômetro ou elas vão usar a régua? A xícara. A xícara. Por quê? Porque aqui, quando eu falo de receita, geralmente é uma xícara, é tantas gramas, tantos quilos. Aí aqui já são outras unidades de medida, né? Então, circulem aí ou façam um X na xícara. Pode circular ou fazer um X na xícara. Letra B. O que o juiz vai usar para saber quanto tempo falta para o jogo acabar? Giovana, ele vai usar uma balança, ele vai usar um relógio ou ele vai usar uma xícara? O relógio. O relógio, porque nesse caso aí ele vai usar o quê? Medida de tempo, né? Então, para isso, um relógio. Letra C. O que a vendedora pode usar para medir o tecido? Gabriel Generoso. Ela vai usar para medir o tecido uma balança. Ela vai usar uma balança, uma xícara ou uma fita métrica? Uma fita métrica. Muito bem, porque aí no caso ela vai trabalhar com comprimento, né? Então ela vai usar uma fita métrica. Agora, a número 2, eu vou explicar para vocês, porém ela é pessoal, tá? Você vai medir uma das paredes da sua sala de aula de 2 jeitos. Aqui no caso, nós não vamos medir a parede da sala de aula, mas você vai medir para mim a parede da sua casa, tá? Vamos colocar aí a parede do seu quarto, para ficar uma coisa padrão. Todos vocês vão medir a parede do quarto, tá? Então, você vai medir de 2 formas, usando os pés e usando os palmos. Aí você vai medir, vai dando os passos e contando. Depois você vai com o palmo e vai contando. Depois você vai colocar, por exemplo, sei lá, 10 pés, 30 pés, 40 pés. Aí o palmo você vai colocar lá 100 palmos. Então você vai colocar a quantidade de palmos que você vai usar para medir e a quantidade de pés que você vai usar, a quantidade de passos que você vai dar. Letra C.
Você encontrou números diferentes? Aí você vai responder. Se sim, você vai colocar sim, pois o meu pé é maior que a minha mão. Aí você vai dar a sua resposta. Na letra D, compare suas medidas com as medidas encontradas por seus colegas. Elas são iguais? Aí aqui, gente, você já pode responder que não, tá? Não, as medidas não são iguais, pois o tamanho dos pés e das mãos são diferentes, tá bom? Então, essa aqui você já pode colocar que não, que elas não são iguais. Porque, de fato, elas não são iguais, não serão iguais mesmo, tá? Então, essa aqui, número 2, é pessoal. Cada um vai fazer aí depois com as suas medidas, né? Com a medida aí da sua parede. Então, com isso, nós terminamos aqui essa primeira parte da tarefa de matemática. Eu passei para vocês até a página 37. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Nós ainda teremos mais atividades como essa, tá? Aqui no livro mesmo nós teremos, no caderno também eu vou passar. Nós ainda vamos fazer muitas coisas ainda sobre esse conteúdo, porque ele é realmente um conteúdo mais complexo. Alguma dúvida, gente? Sobre o conteúdo, tá? Não? Então, eu vou encerrar aqui a nossa aula de matemática e espero vocês daqui a pouquinho com o livro de ciências, tá bom? Tchau, tchau!